Muito antes dos PCs gamers parrudos capazes de rodar qualquer coisa e dos consoles, vieram os arcades. Máquinas que podem parecer jurássicas para gerações mais novas, mas que fizeram a alegria de muita gente que cresceu jogando videogame. Mesmo quando os consoles chegaram, nem todo mundo tinha condição de ter um em casa. Então os fliperamas não apenas desempenharam um papel importantíssimo na popularização do mercado, como também eram acessíveis para a galera. Aliás, deixa eu esclarecer um negócio. Fliperama é o nome que a gente costuma usar para descrever os espaços, os salões, que são cheios de máquinas de jogos, os chamados arcades. Mas também tem gente que chama essas máquinas de fliperamas e tá tudo bem. Aqui a gente vai fazer essa distinção para ficar mais claro, beleza? Inicialmente, os fliperamas eram cheios de máquinas caça-níqueis e pinball, mas a primeira foi proibida em diversos lugares, enquanto a segunda ainda faz parte da cultura dos salões de jogos. As coisas começaram a mudar na década de 70, quando o que é considerado o primeiro arcade surgiu. Computer Space foi feito em 71 pela dupla de fundadores da Atari, Nolan Bushnell e Ted Dabney, e é um clone de Space War, um dos primeiros jogos de todos os tempos que surgiu 9 anos antes. Para o livro dos recordes, o primeiro arcade com fichas de todos os tempos é o Galaxy Game, também de 71, e que também usou Space War como base, mas ele não teve tanto sucesso como seu concorrente. Um ano mais tarde foi a vez de Pong, o primeiro sucesso comercial sólido da história dos arcades de ficha. A Atari vendeu mais de 35 mil máquinas do jogo que simula uma partida de tênis entre dois jogadores. Entre o fim dos anos 70 e o começo dos anos 80, surgiram clássicos imbatíveis como Space Invaders, Asteroids, Donkey Kong e Pac-Man. E foi assim que o mercado de fliperamas começou a crescer consideravelmente no mundo, principalmente nos Estados Unidos e no Japão. Aqui no Brasil, foi em 1972 que a Taito do Brasil, filial da Taito Japão, passou a importar máquinas de pinball e eventualmente fabricou arcades também. E você sabe qual que é o arcade mais vendido de todos os tempos? Pac-Man. O jogo da antiga Namco vendeu cerca de 400 mil gabinetes ao redor do mundo, fazendo com que o Come Come se tornasse um dos mascotes mais conhecidos dos games. Space Invaders, Asteroids e Donkey Kong também estão na lista de arcades mais vendidos, bem como Street Fighter 2, NBA Jam, Defender e Mortal Kombat 2. E falando em games de luta, a gente não pode deixar de mencionar que foram nos arcades que duas das franquias mais importantes do gênero nasceram. O primeiro Street Fighter foi lançado pela Capcom em 1987 e foi um sucesso comercial nos arcades, mas Street Fighter 2 definiu um novo padrão de qualidade de diversão para o gênero. Em 1992 foi a vez da estreia de Mortal Kombat, que também conquistou um espaço insubstituível nos fliperamas com seu combate sangrento. Hoje em dia, a gente sabe que ambas as franquias existem muito além dos arcades. Com a evolução da tecnologia e mais empresas investindo no mercado arcade, como a Sega, máquinas mais imersivas e elaboradas começaram a aparecer nos fliperamas, com jogos de diferentes gêneros. É o caso das cabines de jogos de corrida, como Virtual Racing, em que o controle é um volante de verdade, e de MotoGP, em que você simula a movimentação do veículo em uma moto de mentira. Que é isso, quando era pequena, isso aqui pra mim era o auge da imersão. Claro, a gente também tem as queridas e jamais esquecidas máquinas de dança, como Dance Dance Revolution da Konami, e os arcades de jogos de tiro com pistola de luz que você mira na tela para eliminar os inimigos. Eu joguei muito House of the Dead na vida, que saudade. Com a popularização dos consoles, no começo dos anos 2000, o mercado de fliperamas começou a enfraquecer não só aqui, como nos Estados Unidos também. É um destino bem parecido que as locadoras tiveram. A tecnologia evoluiu e essas experiências foram ficando para trás. Menos em um país onde os arcades ainda são parte fundamental da cultura. Eu tô falando do Japão. Em Tóquio, há um famoso distrito chamado Akihabara, que é dedicado a prédios com lojas de games e fliperamas. Sair do trabalho ou da escola e ir para um desses fliperamas é quase como uma tradição para muitos amigos e famílias, e também se tornou um ponto muito frequentado por turistas. E quem eu sei que já foi para lá e curtiu muito foi o BRKS Edu, que mandou um vídeo pro PG Games dizendo como os fliperamas impactaram a sua vida.
Os fliperamas obviamente tiveram um impacto enorme na indústria de games, e no meu caso particular, quando eu era criança eu amava jogar nos fliperamas os games das Tartarugas Ninja e dos Simpsons. Em especial, o jogo dos Simpsons me impressionava muito em relação aos gráficos, que eram muito mais avançados do que eu vi em casa com o meu top game, que era o Famiclone que eu tinha. Não só o jogo era muito bom e muito avançado, mas até mesmo o gabinete do game era bonito, era robusto, diferenciado. E foi por causa de jogos tipo Tartarugas Ninja e Simpsons que eu peguei gosto por beat'em ups. E daí até os beat'em ups que eu jogava em casa tinham alguma presença nos fliperamas, tipo Double Dragon ou o Mighty Final Fight. E os arcades, todo mundo sabe, eles foram muito importantes para os games de luta. No meu caso, jogos tipo Street Fighter, Mortal Kombat e Art of Fighting, eu acabei jogando nos consoles. Só que os fliperamas acabaram me introduzindo e me fazendo pegar gosto por games de luta 3D, principalmente através de Virtua Fighter e Tekken. Os fliperamas acabaram sendo a porta de entrada para muita gente no mundo dos games, e quando não foram a porta de entrada para o mundo dos games em si, os fliperamas acabaram introduzindo gêneros diferentes para quem já jogava nos consoles. E a real é que até hoje os fliperamas têm poder de conquistar público. A minha filha, por exemplo, ela tem 6 anos e ela ama quando eu levo ela para um arcade. E é uma pena que hoje em dia os arcades, os fliperamas sejam bem mais escassos do que foram nos anos 80, 90 e 2000. Bom, aqui no Brasil ainda tem alguns espaços de diversões com arcades, mas os fliperamas de antigamente não existem mais e com certeza deixaram saudades. A sensação de passar uma tarde ou mesmo algumas horas dentro de um lugar como esse é inesquecível, quase mágica. Era como se a gente fosse transportado para outro universo onde nada mais importava. E era ainda melhor se a gente estava acompanhado por amigos, é claro. É com esse sentimento nostálgico que a gente encerra esse episódio do PG Games. Eu te espero no próximo programa. Um beijo e até mais!